Quer que comece tipo Mona Lisa assim? Você acha que pega mal? Não, pega mal. Bem-vindos a mais um episódio 10 e 10. Hoje um tema que a gente nunca falou, né? De falar dos apelidos de Rolex. Porque toda hora você vê, o Victor, não, porque o Polar, não, porque o Batman, porque o Hulk. Então, vamos fazer um guia básico tranquilo? Acho que passar por cima, né, de todos os mais famosos. Tem muitos apelidos, tem apelidos de mostrador, enfim, dá pra fazer 6 horas e meia de vídeo de apelido de Rolex. Todo mundo gosta de dar apelido pra Rolex. Uma coisa que eu queria comentar é... Primeiro os relógios que a gente está usando, né? Estamos todos de Rolex. Vamos mostrar. Estamos todo mundo de Rolex. Temático. Não é, eu tô com um básico super tradicional, um subcerâmica. Vocês já conhecem bastante, combina comigo. Eu estou com um Explorer 2, referência 16570, 40mm, e esse tem um apelido que é Polar, por causa do mostrador Total branco spoiler. dele. E esse tem até isso aí. os furinhos aqui, esse é chique. Explorer 40mm, branco, todo mundo sabe que eu gosto também. Eu mais modesto, porque o Polar não me veio tão fácil, mas eu tô com o preto. Também, Explorer 2, preto. Famoso mostrador T-25 e tamo aí. De Explorer, que aqui não tem apelido esse daqui, mas tudo bem. Ainda É o Polar preto. ainda não tem. Vai ficar, O apelido dele é Polar preto. vai ser o Night Polar daqui a pouco. Alguma coisa assim. Vamos criar apelido, pronto, Night Polar. Uma coisa que eu ia comentar, inclusive, é que essa coisa de apelido é uma coisa mais ou menos moderna. Alguns relógios têm apelido desde muito tempo. Básico a gente falar de, por exemplo, Moonwatch, entendeu? Que inclusive, diga-se de passagem, Moonwatch nunca foi o nome oficial do relógio. Sempre foi um nome dado pelos colecionadores e tal. Até que a Omega bem recentemente, adotou o nome Moonwatch. Então começou a sair no catálogo. Eu sei porque eu tenho catálogos da década de 90, final da década de 90, Omega, começo que não está escrito, ele não diz, ele diz o primeiro relógio foi para a Lua, blá, blá, mas é Speedmaster Professional. A Omega adotou esse nome, eu acho até que a Omega abusou desse nome, porque começou a chamar de Moonwatch tudo quanto todo Speedmaster preto virou Moonwatch, não precisa mais ser corda manual, eu achei meio papagaiada, mas muitos desses nomes foram inventados pelos entusiastas. Alguns são mais antigos, principalmente do Rolex. Eu lembro quando eu comecei a gostar de relógio e me interessar, tinha poucos apelidos, né? Mas depois, acho que a internet, na verdade, fórum de internet, tudo isso começou a desenvolver mais o nome, o que eu acho natural pelo seguinte, cara, memorizar referência é um inferno, exatamente é coisa isso que eu ia de falar. nerd nível hard, que nós somos. Mas fica difícil você ficar, você tem que estar num grupo muito específico, ficar falando... 116500 O Rolex ainda LN, vai, agora eu quero ver falar as referências ao Demar Piguet de cabeça. Exato, que a referência é desse tamanho. Então, é meio uma dor ter que ficar lembrando de referência, jeito fácil de e de repente selecionar o relógio, nome é um nome que traga em mente. Então, muitos desses nomes já existiam há 20 anos atrás e alguns deles são modernos. Vamos começar falando de quais? Acho que GMT, que é o GMT, que é um dos mais antigos, e né? mais tem apelido, Desde que todo nome tem conheço, mais... existe. E é engraçado, o GMT apelido pra cai ele. exatamente nisso que você estava falando de... Antigamente você tinha 1, 2, 3 variações. Hoje o GMT tem 300 mil variações, 300 cores, um monte de coisa diferente. E se eu falar que é o 12, 14, 25, 12, LN, JR, 14, blá blá blá, puta, pra você lembrar, mas se eu falo... Você lembra qual que é? Pepsi. Tenho certeza que na Todo sua mundo cabeça vai na saber hora o que é. já veio qual é o modelo que eu estou falando. Exatamente. Tudo bem que existe a referência, porque tem vários que se encaixariam, por exemplo, no Pepsi. Vamos começar com o Pepsi, vai. Pepsi, Pepsi. né? E ele tem a mesma referência do Coke, que é Que também é outro. o primo ou irmão quase gêmeo, né? O que diferencia é a coloração do bezel. O Coke tem as cores da Coca-Cola e o Pepsi tem as cores da Pepsi. Diga-se de passagem, o nome Pepsi acabou pegando para É isso que eu ia comentar. qualquer relógio que tenha um bezel Azul e vermelho. de duas cores, que normalmente não são GMT. Normalmente a gente vai encontrar isso em relógio de mergulho, onde ele tem uma escala de cor diferente até os 15, que é uma margem de segurança. E a cor é diferente também por uma razão, porque lá embaixo d'água as cores desaparecem, porque a água vira um filtro de luz. Então você só vai ver uma diferença entre meio um cinza diferente um do outro e umas colorações diferentes. E é interessante, mas a gente você comentou de Pepsi. que é legal que o Pepsi, que vocês conhecem como Pepsi, cor de Pepsi, azul e vermelho,
Na verdade, tem essas cores não era por causa da Pepsi, é por causa da Panam. Sim, exato. Quando o GMT foi criado, originalmente eram as cores da Panam, que a falida Panam, a companhia história aérea. A história do GMT é intimamente Então, coitado, em vez de ser chamado como Panam. GMT Panam, virou GMT Inclusive, Pepsi, a coitada da versão Panam. dos pilotos era com bezel Pepsi e mostrador branco. Branco, exatamente. Mostrador branco, raríssimo. Raro. De Raríssimo, encontrar. é. Até foto é difícil de achar. Até foto é difícil, Até foto é difícil. Então, se vocês não estão vendo o insert, ou estão. É verdade, eu ia falar, vocês estão vendo no insert. A foto é tão vocês- difícil que a gente não sabe ainda Sei se que vai a gente ter vai insert achar. ou não. Então, e aí E tem o Coke, ainda... então, é preto com vermelho, cor de Coca-Cola. preto com vermelho. Sendo que a cor da Coca-Cola também é vermelho com branco. Mas tudo bem. O Pepsi é mais famoso e vê-se mais, é mais conhecido porque ele produziu por um período muito maior do que o Coke, né? O Coke ele foi produzido por um espaço menor, meados da década de 80 até meados da década de 90. Já o Pepsi vem lá desde a década de 50 e não parou ainda. E Teve tem algumas Tem a variação paradinhas. do Pepsi também que tem um apelido, né? A gordinha. Ah, é verdade, do Coke, na verdade, né? O Coke. O Fat Não, Lady. é Coke, só Coke? Só É Coke. só Coke. Tá. Tem o Fat Lady que é porque ou Sofia Loren, ele tem esses Sofia dois Loren, apelidos, verdade. porque na época a Sofia Loren era uma que nem tinha aquela caminhonete aqui da Chevrolet que era Marta Rocha, que ela tinha o farol ela era grande. mais corpulenta. Exato. É a mesma história com o Rolex O com Fat GMT Lady. Fat Lady ou Sofia Loren, que era um GMT que tinha algumas modificações estéticas. A caixa tinha 0,5 mm a mais de espessura, algumas diferenças estéticas no bezel, e ele era um pouco mais corpudo. Então, a italianada chamava de Sofia Loren e no mundo inteiro ficou conhecido como Fat Lady. Que ano que é isso? Cara, eu acho que ele nasceu em 87, ele ficou muito pouco tempo também em produção, entendeu? Eu não sei, mas eu sei que é final da década de 80. Minha pergunta não é retórica, viu? Eu perguntando mesmo porque eu não... Eu Não, sei nem também falar. não sei, mas o legal é isso. Se a gente ficasse estudando, acho tudo no colo, assim, antes de gravar, seria mais chato os vídeos. Deixem aí sua opinião. O que Bom, mais e tem de apelido? GMT, bom, tem o GMT, Root Beer tem o também, Root Beer. que mantém no refrigerante, Root Que é uma Beer. coisa horrorosa, Root Beer. que eu gosto. Sério? Mas não com a pulseira, eu gosto de Root Beer, que nem uma vez tinha aqui na Play Boutique um que eu chorei, que era o Root Beer, mas uma pulseira de couro marrom. Bem leve, tipo um suede, assim, que ele tirou aquela cara do ouro que ele coloca. Bom. Eu não gosto de relógio misto. E ele tem... Ele tirou aquela cara de ouro e ele puxou para que ele ficou mais pro marronzado do que pro dourado. E ainda tinha aqueles nipple dial lá também. Isso, aí eu te falar. É isso que eu não gosto muito. É um outro apelido. Nipple dial. Nipple dial, Nipple em inglês é mamilo. É. Então o indexador O de index hora ele é um... Ele é um... parecia uma tetinha. ele é meio esquisito. Eu não gosto, eu não sei, cachorro eu acho com frio. estranho. Eu acho estranho, não... Eu acho legal, eu acho legal. Os novos... Não é a cor que me incomoda, mas É o esquema de... Não sei, não... Existem os novos Nunca que estão gostei. usando agora o ouro novo, o Ever Rose, Ever sei lá o Rose. quê, que eu até gostei, mas acho que eu preferi os outros antes. O novo é misto com ouro rosa, o antigo é misto com ouro amarelo. Então, o novo tende a ser mais discreto e tal, né? Mas o marrom antigo puxava o ouro amarelo para um tom mais rosé, era interessante, é Tem legal. uma coisa engraçada desse primeiro Root Beer, desse mais antigo, né? Que foi o relógio que um astronauta, fugindo um pouco do tema sim. rapidinho, Jack Swigert, usou Sim, quando ele falou Apollo Houston 13, we have a problem, Sim. né? Ele estava usando Ele estava usando o Jack Swigert, foi Root Beer. na Apollo 13 com Quando deu o ruim. GMT. com GMT misto. É. Bom, o GMT não tem mais nada, né? O GMT Batman. acho que é isso. Batman. Eita, não, mais nada, só tem o Batman, porque eu acho que a gente mais fala é Batman. Cara, e tem uma novidade agora aí que tá rolando, porque nós temos o Batman conhecido com bracelete Oyster e a Rolex lançou Só lembrando, Batman, metade preta, metade azul. isso, boa. BLNR, a referência com o final BLNR. Blue Noir. Aquelas coisas chatas, Como né? dizem os alemães. Então a gente tem o Batman, pulseira Oyster, e lançou o Batman com a pulseira Jubileu, certo? Correto. O pessoal já tá chamando de Batgirl. Eu já vi isso aí. Você já ouviu essa? Aí entra naquilo que eu falei, que é meio dar uma forçada Forçou de o barra. apelido. Na verdade, isso é uma coisa engraçada. Eu reparei que tem apelido que nasce muito cedo. Eu estive na Baselworld quando lançaram o Batman, que acho que foi 2014. Com o Oyster, assim, o classicão. O clássico, o primeiro Batman. Acho que foi 2014, tá? Mas se não foi ou foi um ano depois ou antes, mais cedo, mas eu lembro que o relógio foi lançado, eu estava na quarta-feira, que é o dia de imprensa, e acho que no fim do dia já estava na internet Já e tava já com tinham nome. chamando de Batman. Então, sabe, os caras acho que já chegam na feira de querem Basel inventar um já apelido, com querendo inventar um apelido. Então hoje acontece muito mais rápido e quase todo modelo tem. Bom, então vamos passar para esse aí que também tem um monte de apelido? Sim, Os subs. Sub.
Olha, antigamente, um dos primeiros apelidos, antes do Sub ter mais esse monte de apelido aí, era os Reds, né? Red Sub. Que tinham alguma inscrição escrita em vermelho. Que, diga-se de passagem, lá no passado ninguém dava muita bola para isso, era só uma inscrição. O pessoal até brincava, falava, meu, isso daí não tem nada demais, isso aí deve ter acabado a tinta branca lá. O cara falou, acabou a tinta, tem alguma outra? Dá vermelho aí. Sobrou do GMT. E o cara mandou pintar de vermelho e não era para ser nada demais, eles custavam 10% a mais do que um modelo, mas de repente começou a se transformar nessa coisa. O Sub e o Sidweller, né? O Sub e o Sidweller. Então tem Red, Double Red, que é quando tem tanto a inscrição Sub ou Submariner ou Sidweller em vermelho, ou como todas as inscrições vermelhas, ou só ela. Então esse é um dos mais antigos, já existia quando eu comecei a me interessar, era o principal apelido que tinha. Sub tem bastante. Sub, bom, tem o básico que todo mundo sempre fala também. Isso na verdade vale para vários Rolex e é por cima, tá? Não é específico de modelo, mas quando você tem cerâmica e pré-cerâmica, que você até comentou no começo do vídeo, eu falei, pô, isso até é um ponto importante. Que nada mais é, rapidamente, tem um bezel de cerâmica. Então muita de gente fala, é o meu Sub C, C, letra C, né? Sub C, que é para indicar que ele já é só o bezel. Já para indicar que ele já é que contém o bezel, o aplique do bezel em cerâmica. Que veio depois, então já vou puxar o primeiro apelido de Sub, o Kermit. Exatamente. Foi o último com bezel de alumínio, que você tinha o fundinho preto como o do Sub normal, mas você vinha com o bezelzinho e você verde, tinha os indexadores de hora um pouquinho maiores. Era um mostrador que eles chamavam de Max, que eu acho lindo também. Eu acho muito bonito. Na verdade é que eu nunca gostei dele, eu nunca gostei daquele verde. Do Kermit. Do Kermit, porque o verde, aquele verde do bezel, na verdade ele é uma edição para comemoração aos 50 anos do modelo. E aquele verde remete ao verde da Rolex, né? Que é uma das cores, né? A cor da casa caixa, é o verde do estojo, tudo sempre foi. Então aquele verde remetia a ele, eu achava sempre muito destoante. Até hoje acho. Em compensação, eu achava o mostrador Maxi espetacular. É um modelo que eu lembro que logo que ele saiu de linha, o preço fez assim. Porque também acontecia no mercado de usados, muita gente se aproveitou um pouco da alta do Kermit, hoje ainda continua essa alta, mas essa alta vem de alguns anos, e trocava o bezel de um Sub Black, entendeu? Então o cara tinha um submarino preto, comprava um insert, às vezes até não original na cor verde, e trocava. Então você tem uma forma de decifrar isso, que é olhando a referência do relógio, a referência do Kermit é uma e a do Black é outra, mas não todos, eu não sei dizer porquê, não sei se vocês sabem. Não sei. Alguns Kermits têm a referência de Kermit e alguns Kermits são Kermit e tem referência de preto. Já vi isso. Então você olha no dial, no index do dial. Quem está acostumado a ver relógio já mata sem precisar botar um do lado do outro, entendeu? O mostrador Maxi, para ficar mais claro, é que todos os índices são mais gordinhos. Então a bolinha é maior, o triângulo é um pouco mais. Ele parece. Você bate o olho, quando você coloca um do lado do outro, você vê a diferença. Ele é todo maior. Que eu acho bem legal. Tem também, antes dos cerâmicas, mais um apelido aí que faz todo sentido, que é o No Date, né? Então você tem o Submariner Date, que é o Submariner com calendário. Verdade. Então automaticamente se apelidou sem calendário de No Date. Então continuando também de Sub, voltando para o verdinho, a gente já vai direto pro Hulk. Pro Hulk. Hulk, que aí já virou cerâmica. Que eu acho muito feio. Já ficou totalmente verde, está extremamente procurado e eu também pessoalmente prefiro bem mais o preto. O Kermit eu gosto. Eu acho o toque leve do bezel verde, eu acho legal dar uma graça, sair do lugar comum do Sub básico. O Hulk eu não mas acho. Mas o Hulk eu acho difícil. Não Assina embaixo também. Não é meu preferido. Eu entendo quem gosta, verde. Mas é muito verde. É muito verde. Olha pra mim, bem Hulk, pronto. Só faltava colocar a pulseira roxa nele, ele virava o Hulk perfeito, completo. Agora tem um que é muito... Arranja, vamos colocar pintar uma rubber bead roxo e colocar num Hulk verde. Mas tem um que, como o Hulk é muito verde, tem outro que é muito azul, mas que eu acho que tem que ser muito azul, que é maravilhoso, que é o Smurf. Que também é um Submariner, caixa e bracelete em ouro branco, só que tudo que o Hulk tem de verde, o Smurf tem de azul. E esse tom de azul ao vivo, sai da frente para não falar outra coisa. Mas é o ouro que ajuda. Acho que o contraste daquele azul com o ouro branco Até porque o aço tem o acabamento inteiro escovado. O ouro branco tem o acabamento escovado nas bordas e acetinado no centro. Sim, então na hora você vê que é um Submariner mais bem acabado, entendeu? E vou te falar, quando eu vi também, eu estava na Baselworld quando lançou o Smurf, que salvo engano também foi 2014. E quando todo mundo viu, e no primeiro dia de imprensa, você só vai ver ele lá
na vitrininha. E ele tava com uma luz em cima que ele parecia medonho. Na foto saiu horroroso. Eu lembro que acho que eu fui na coletiva de imprensa, né, na reservada, talvez 2, 3 dias depois, né? O dia da imprensa sempre é quarta-feira. E eu acho que isso foi acontecer. Eu fui pegar ele na mão só na sexta. E eu passei esses 2 dias falando, que negócio medonho. Mas aí eu peguei ele na mão e realmente a impressão era totalmente diferente, numa luz, mais natural. O mostrador tem uma textura... Você sai da lâmpada de Clark para uma luz Ele não tem a textura do Hulk, que é brilhosa, o mostrador. É diferente. Ele tem uma textura, mas ela tem um gloss, mas ela não é fosca. E o bezel azul, pelo amor de Deus. Eu escolhi esse relógio num vídeo de escolhas nossos aí para ter um relógio para a vida. Minha escolha foi o Hulk. Eu acho que eu iria repetir o Smurf. E eu iria repetir essa escolha. E além do sub, só mantendo então no tema de mergulho, tem o grande James Cameron, Sid Weller, Deep Sea, que eu sei que é bizarro, eu sei que é odiado por muita gente, mas eu acho um dos poucos Rolex que a Rolex realmente falou: vamos fazer o que eu quero, vamos fazer uma zoeira. Ele é fora da curva. Ele é totalmente fora da curva. Ousado, e é fora né, da curva com qualquer outro relógio, né? Não é nem só dentro do Rolex, né? Porque, bom, para quem conhece, não sei se já viu, mas James Cameron é um relógio que muita gente acha às vezes que, mas ele é um preto, ele é azul, o mostrador é um Deep Sea clássico, mas o mostrador dele, ele é um degradê que vai do azul pro preto. Então ele faz o quê? Ele mostra toda a brincadeira da profundidade. James Cameron, para quem conhece, explorador, além de diretor, negócio fossa nas Marianas, lá desceu tudo, o cara adora fazer essas coisas. E esse mostrador do James Cameron, o grande Jaiminho Camarão, mostra exatamente essa brincadeira da luz do azul claro, claro, não é tão claro no mostrador, mas do azul que vai ficando esse degradê. Ele emula o abismo, né? Ele emula, tipo, a cor imita a descida, né? Exato. E o documentário do James Cameron se chama Deep Sea, foi feito na Fenda de Mariana, que é a maior fenda oceânica do planeta. De certa forma, o relógio é uma comemoração. No dia dessa expedição, foi um outro Rolex Deep Sea Challenger, que aí é um protótipo, não é um relógio de linha, amarrado do lado de fora do submarino, desceu lá 13 mil metros e lá vai cacetada. Então a história é animal, o apelido é animal. O pessoal chegou até uma época chamada de Avatar, porque o James Cameron azul, e eles viam um fundo azul, exatamente, e falavam Avatar, mas não é por causa do documentário Deep Sea, que eu nunca assisti, mas eu já vi, eu legal, gosto, já antes de assistir eu já gosto, entendeu? Bom, então de mergulhador acabou, né? Não tem mais nada. Então vamos para cima, vamos subir então para a montanha? Explorer? Boa. Bom, Explorer então, o Vitor já deu o spoiler inicial, 2 na verdade, né? Você já soltou o Steve McQueen e o Polar. Mas tem uma curiosidade sobre o Steve McQueen que o pessoal não sabe. Então vamos começar com o Steve McQueen. Steve McQueen, também conhecido como Freccione, em italiano, Flechona, porque ele veio a primeira vez que apareceu a Flechona laranja, que nessa edição não tem mais, mas nos modernos 42mm voltou a existir. Que eu pessoalmente acho mais... Eu queria que o novo fosse 40mm, porque eu gosto da flecha laranja, mas acho um pouco grande demais, 42. Minha opinião, eu acho o Freccione o Rolex mais bonito já feito. Eu também. É o único Rolex que ponto final, grain, assim, que eu tenho seria um melhor. Porque eu acho ele... não o melhor, mas um dos. Eu acho mais bonito, eu gosto, tudo nele eu gosto do desenho do bezel, dos tracejadinhos, gosto do tracejado do mostrador. E caso alguém não saiba, ele na verdade era o mesmo mecanismo do GMT, que caso vocês também não saibam, os primeiros GMT, o ponteiro adicional não era independente. Então, por que ele servia, para qual finalidade do Freccione? Ele era voltado para exploradores espeleólogos, que são os que exploram cavernas. E como muito provavelmente você está falando de um ambiente com muito pouca luz... Se não for zero, né? Se não for zero, você precisava de 2 coisas. Saber se é dia ou noite. Então, aquele ponteiro adicional, ele tem uma escala de 24 horas. Ele dá uma volta a cada 24 horas e não 12. E ele é laranja para aumentar a visibilidade, mais ou menos a mesma lógica de um relógio de mergulho. Então, aquele ponteirão laranja enorme, com bastante luminoso e laranja, que você consegue ver em baixa luminosidade contra o mostrador preto. Por isso o nome de Freccione. Para mim é o Rolex mais bonito. Assim, provavelmente o segundo Rolex mais bonito, na minha opinião, está aqui. Na lista tem ele e o resto. E o Freccione também é conhecido como Steve McQueen, voltando à história.
porque alguma maldita propaganda colocaram esse relógio com o Steve McQueen. Só que o Steve McQueen nunca usou esse Nem relógio. tava com o relógio. Nem Nunca tava com o botou no relógio, braço. só Aliás, usava o sub que a gente está voltando no date do primeiro Não comentário. há registro nenhum do Steve Que ele McQueen teve- com Freccione no braço. Exato. Então E fica essa há mística. vários infinitos registros dele com no date no braço. Exato. Mas o apelido ficou pro Freccione. Eu então- prefiro, eu acabo preferindo chamar de Freccione para não ter essa dúvida. E bom, e o último Explorer, que óbvio. é mais legal, né? E é mais legal. Freccione. 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 Pega uma pizza. Freccione. Esse E- aqui, Clássico, né? polarzinho, Polar. né? Polar. Polar 16570. Eu gosto muito desse relógio, primeiro porque, no geral, são mais raros relógios de mostradores claros ou brancos. E, no geral, eles também são mais feios, o que eu acho que não é o caso desse aqui. Eu acho que ele fica mais bonito, especialmente o que eu mais gosto é indexadores e ponteiros com miolo branco e o contorno preto. Eu acho que isso dá um destaque. Se fosse de ouro branco igual, o relógio ia ser feio, cara. Sim. Eu acho que é isso que... O que eu acho legal nele é que, assim, normalmente quando eu penso em Rolex esportivo, eu penso no mostrador preto. Sim, Então já eu vem- acho legal. sai do E se lugar for pra comum, ter o né? preto, eu vou pro sub, então eu gosto muito do Eu Polar. adoro. Bom, Polar, então, basicamente nada mais é do que o fundo branco dos Explorer 2. Existiram Bom, algumas GMT, propagandas impressas de Explorer, mas aí o preto também, em expedições tipo em neve, no Alasca e tal. Então, de Não, tem um repente, grande- a associação pode veio ser. disso também, né? Vocês Não já só- viram não só por causa da advertisements cor, do cara na montanha. Eu não vou lembrar quem eram os exploradores, mas sim, tem exatamente. sim. Bom, e aí a gente sai então agora dos clássicos para ir para os menos conhecidos, fazer uma menção rápida aos underground. Tem o Passar Thunderbird, rapidinho. que na verdade eu acho até também um pouco forçação de barra, o Thunderbird, porque o que é o Thunderbird? Nada mais é do que um turnograph, que ele é basicamente um date just, né? Ele é um date just. Ele é um date chama just, turnograph. ele é um date just com um bezel giratório e ele não era de mergulho, mas os aviadores do esquadrão Thunderbird da Força Aérea Americana gostavam de usar ele. Ele era um modelo popular entre eles pelo fato de você poder, não precisava ser um relógio de mergulho, mas ele tinha o bezel giratório para marcações curtas de tempo e ele acabou ganhando esse apelido de Thunderbird, mas eu nunca me vem à cabeça. É raro Eu ouvir sempre alguém falando lembro do- ele de Turnograph, Mesmo que o é turnograph já é difícil de ouvir. já é difícil, que inclusive é um dos modelos que originalmente quando foi lançado foi um mico, assim, e que depois de muitos anos virou um massa, tipo o Milgauss. O Milgauss quando foi lançado era um mico, o original, não estou falando do modelo. Lá atrás Com era um bezelzinho mico. ainda. E Então o vamos Paul matar com o Newman? Paul Newman, que eu acho que o mais bombou ultimamente por ser o Rolex mais caro de todos os tempos. Que nada mais é do que um Daytona, um mostrador esquisito, que numerozinhos Ele tem as diferentes, variações, o Paul Newman, mesmo até hoje, às vezes o cara pega um Daytona de ouro branco com mostrador bicolor, o cara se refere a ele como, mas esse tem um mostrador Paul tem Paul Newman. Já Newman, ficou tudo que é mostrador bicolor em Daytona. Fica ou Panda ou Paul Newman, ou Panda invertido. Tem os Pandas também, que é um outro apelido comum. Panda vai pra A todo Panda mundo, vai para é. qualquer Aliás, crono. outras marcas também têm apelidos nos relógios. A gente falou só de É, Rolex mas, hoje. mas é o que eu falei no começo, não era, hoje é muito comum ter Você esse tipo falou de no nome e apelido. tudo mais. E o Paul Newman, para quem não sabe, talvez tenha gente que não saiba, o Paul Newman foi um ator, um grandíssimo ator americano, que estava usando um modelo, sempre foi um entusiasta de automobilismo, ele foi sócio da Newman Haas, né, da equipe de Fórmula Indy, corria de verdade, ele era piloto também, e ele participou do filme Daytona utilizando o Rolex. E ele usava mesmo na vida real. Usava, né? ele Tanto usava que de o verdade Rolex aquele dele relógio. Por ser a participou do Band leilão. também, É. todo o esquema. E aí, Sim, por ele que deixou essa moda da essa pulseira moda. também. E por ele usar esse modelo, por isso que o modelo acabou ficando conhecido com o nome do ator, do Paul Newman. Tá dito, tá falado. Dúvidas, sugestões, Dúvidas, reclamações, podem ligar pro Greg. liga pra mim, Tá bom? que eu passo pro Vitor. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. I'm tripping